Este áudio é uma transcrição do blog de Matias de Stefano. Trata-se de uma conversa entre o eu personalidade de Matias, que nomeamos neste áudio como eu, e de seu eu superior, que nomeamos neste áudio de sou. Originalmente postado em 3 de janeiro de 2021, na constelação de Capricórnio, na semana mental, relacionado ao chakra da garganta. Vibração. Eu. Somos música. Sou. Cada partícula do seu corpo e de toda a sua existência está vibrando como a corda de um piano, um violão, uma harpa. Cada partícula com uma vibração diferente, afinada em notas diferentes, mais graves ou mais agudas, mas todas juntas, elas fazem a música do silêncio. Eu, o silêncio, sou. É a unidade de todos os sons, das vibrações que não movem outras partículas. Eu, como assim? Sou. Deixe cair alguma coisa no chão. Bata palmas, fale ou cante. Em todos esses sons há algo em comum, o atrito dos átomos. Quando os átomos estão dispostos em moléculas, as partículas ressonantes permanecem estáveis e em modo basal, sem entrar em reação com partículas dissonantes. Mas, ao confrontá-las, o colapso magnético entre elas gera uma reação vibracional de repulsão entre as estruturas, que faz com que as moléculas do ambiente se movam rapidamente, e isso dá a sensação de som. Por isso, vibração não é o mesmo que som, pois quando algo vibra no vácuo, não pode emitir som algum, pois nasce do impulso devido ao atrito em um espaço repleto de outras partículas que o conduzem como um eco, uma onda. Eu. Agora eu entendo, porque muitas vezes me perguntei, como pode a vibração vir primeiro se as coisas não soam sozinhas? Eu estava confundindo vibração com som. Sou. A terceira lei, ou princípio universal que podemos resgatar da correspondência, é a lei da vibração. Eu. No universo, tudo vibra. Sou. O universo é uma grande orquestra sem ases como o ar que conduzem os sons das vibrações dos instrumentos. Eu. Esse é o som do silêncio. É o som de todos os instrumentos vibrando sem serem ouvidos. Sou a mais bela melodia que só se ouve no silêncio da meditação. A música que soa por dentro, que não pode ser transmitida, mas apenas sentida. Eu. O que a lei da vibração implica? Sou. Quando a mente sonhadora vê tudo o que é capaz e se lança em busca da manifestação, ela se projeta através do primeiro padrão que chamaremos de eixo polar, criando o externo a partir do interno, os quais se correspondem entre si. Ambos são intenções vivas de uma mente em constante transformação e expansão, e por isso se movem sem cessar. Um impulsiona o movimento do outro e eles se retroalimentam nessa flutuação constante. Essa agitação da ideia que impulsiona sua ideia projetada é o que em latim se chama vibrio, agito. Assim, vibração, vibratio, refere-se à ação de fazer algo se mover, tremer ou agitar. Portanto, vibração é a agitação produzida na interação positiva e negativa de suas ideias, emoções ou objetos. Assim, desde o momento em que a primeira ideia foi projetada, a vibração marca a continuidade da existência por meio do movimento. Eu. Tudo, mesmo que pareça estático, está em movimento, porque suas partículas estão se movendo em grande velocidade como elétrons em torno de prótons, o que é impossível ver. Tão rápido eles se movem,
mesmo em coisas que parecem mais paradas, como os objetos, uma mesa, um copo. Sou. Tudo vibra porque tudo é uma projeção, e a intenção e a interação entre cada projeção mobiliza as demais ao seu redor. A formação de padrões e estruturas moleculares que parecem criar elementos fixos, imóveis, apenas economizam energia de movimento por meio de uma vibração em baixa frequência, enquanto o que se move, como a vida orgânica, tem maior capacidade de vibração em altas frequências. As frequências são o que determinam o quão baixo ou alto algo vibra. Elas são o mecanismo pelo qual ocorrem os diferentes estados de movimento. Como discutimos, a vibração descreve o movimento do espaço e a frequência é a captura do tempo nesse espaço. Um ser que economiza energia, que se poupa, se fecha, se apoia no acúmulo de energia, terá menos processos de transformação porque sua estrutura é muito rígida. Assim, seus processos podem durar longos períodos de tempo, tornando a onda de frequência muito mais longa e, portanto, mais baixa. Um ser que se move, que está em constante transformação, vibrará tão rápido que as amplitudes das ondas serão mais curtas e consecutivas, o que dá uma vibração alta. Então, é bom vibrar alto e ter uma frequência alta. Não. Mas estamos falando o tempo todo sobre elevar a vibração e aumentar a frequência. O que isso significa? Significa que você está muito preso a sistemas rígidos que precisam de transformação, de uma consciência positiva e transcendental. Vamos por partes. Quais sistemas? Sistemas de opressão, de família, de governos, de crenças, de sobrevivência, na escravidão da essência que você está vivendo. Por milhares de anos, as formas se transformaram, mas a essência não foi descoberta. Por isso permanecem repetindo o mesmo: controle, dominação, manipulação, de um rei a um presidente, de uma mãe a uma religião. De que transformação precisam? Os últimos 100 anos avançaram muito nessa transformação. Porém, isso não veio da consciência, mas da reação, graças às duas grandes guerras mundiais. É necessário que a transformação se dê a partir de uma consciência ativa e não do inconsciente reativo. Isso é o que realmente aumenta a frequência e muda a vibração, libertando você de um sistema repetitivo. Em outras palavras, uma consciência positiva e transcendental se refere ao fato de que, para que haja realmente uma mudança essencial e não de formas, não podemos pretender criar uma nova revolução a partir de uma reação inconsciente, destruindo a anterior, como fazemos sempre, mas sim, a partir da tomada de consciência, devemos transcender o sistema para outro nível, superior, mudando nossa perspectiva do mesmo. Isso mesmo, e isso é feito elevando a frequência. Vamos a um exemplo simples. Imagine que você está procurando chegar a uma cidade em que fica num vale, mas se perdeu e não consegue descobrir como chegar lá. O que você faz para saber para onde está indo? Teria que procurar pontos de referência que me servissem de guia para não me perder. E se você não tem mapas, como você localiza esses pontos? Vou a algum ponto alto onde eu possa contemplar toda a paisagem e mapeá-la. Subir ao ponto mais alto que encontrar, de onde se avista a cidade por detrás das colinas, e fazer um reconhecimento geral do terreno para saber como lá chegar, identificando os pontos-chave. Isso seria elevar a vibração para o positivo, observar tudo de cima, mudar meu ponto de vista das coisas. Mas lembre-se que seu objetivo era chegar ao povoado que fica no vale. Então, qual é o próximo passo?
Eu volto para baixo. Sou. Ah, assim é. Se o que você busca é chegar a seu destino, elevar sua vibração e frequência sem nunca parar, só fará com que você fique no topo da montanha, mas nunca chegará à cidade. Subir é necessário nos momentos em que você se perde, quando precisa de esclarecimento, para buscar orientação, compreensão, clareza. Mas o caminho continua e nem sempre será no topo. Mas ao descer, você já terá a noção do terreno e poderá se mover muito melhor. Como você vê, aumentar a vibração não faz você sair da paisagem, do terreno, da existência em que você vive. Apenas faz você vê-la com outros olhos. É o que falamos sobre dimensões. Estar perdido na terceira é reclamar das estradas e das pedras onde você tropeça. O esforço para escalar a montanha fica entre a terceira e quarta dimensão, mas quando você chega ao topo e vê tudo, você está na quinta dimensão. Na realidade, o mundo não mudou, apenas a dimensão do momento em que você o observa. Sou. Bem, por correspondência, o que está fora tem a cor do que está dentro. E pela mesma lei, o que você vê por fora é o que vibra em seu interior, o que vibra em você. Vibra-me ou não vibra-me, costumamos dizer. Sou. O fato de vibrar ou não vibrar não implica que seja bom ou mal, mas simplesmente que não está na mesma sintonia. Quem ama música clássica pode odiar heavy metal, e quem ama música indie pode não vibrar com música pop. E, no entanto, um gênero de música não é melhor que o outro, apenas é. E haverá alguns que vibrarão alegremente em sintonia quando outros sentirão as piores emoções. Minha amiga adora heavy metal, e quando eu ficava na casa dela, via como ela dormia com um sorriso ouvindo grupos que para mim eram barulhos diabólicos. Era uma descrição perfeita de que não existe vibração alta ou baixa comparável para o bem ou para o mal, mas sim que cada um se ajuste ao que precisa. Sou. Enquanto para você um bom prato gourmet pode ser a melhor opção para um bom domingo, uma mosca se delicia com um pedaço de fezes em qualquer esquina. E isso é perfeito? Bastante descritivo. Sou. Mas real. Assim é que você não pode julgar as vibrações por o alto e o baixo. É como dizer que o branco é bom e o preto é ruim. A tarefa de elevar a vibração nestes tempos refere-se a sair deste sistema de consciência, indo para a consciência da quinta dimensão, mas não para lá viver eternamente, e sim poder continuar avançando como as ondas do mar que sobem e descem. E em momentos de evolução e revolução, elas batem contra as margens, criando sons repetidamente, ressoando. Falamos muito sobre ressonância na lei da vibração. Você me disse que os sons são basicamente a reação ruidosa que é produzida pelo pulso ecoante das partículas interagindo por fricção. Então, o que é ressonância? Sou. Na matéria, a partir da primeira partícula que interagiu com outra, começou a existir a possibilidade de eco e, portanto, de som. Soar é a ação de produzir um ruído, um sonus. Quando a fricção entre algumas partículas emite o som musical, o mesmo roça em outras partículas, fazendo-as reagir, emitindo também um eco semelhante. Assim, o som retorna, o que em latim chamamos de ressonus, ou seja, ressoar. A ressonância é a capacidade de resposta vibracional entre objetos. Em outras palavras, quando algo ressoa em mim, não é porque existe uma verdade do lado de fora, mas porque essa verdade estava dentro de mim e eu pude ouvi-la do lado de fora. Sou isso mesmo. A ressonância funciona como um diapasão em que, se você bater em um dos lados do diapasão, o mesmo, ao vibrar com intensidade, provocará um som que impelirá o outro à sua frente a fazer o mesmo, devolvendo o som, ressoando. Isso acontece em tudo na vida, nas ideias, emoções, palavras, música, arte, filosofias, religiões, tudo o que te faz sentir bem, o que você encontra na vida, tudo o que você vê, sente, crê, tudo o que você pode perceber do mundo exterior ressoa com você. E isso pode ser negativo ou positivo,
pois uma pessoa que só enxerga o lado negativo das coisas está vibrando numa frequência baixa. Eu, para ver outra realidade, devo transformar minha própria vibração. Sou sintonizar-se novamente, entrar numa nova sintonia, como no rádio. A lei da vibração nos lembra que tudo vibra e que nós vibramos também. E por isso atraímos para nossas vidas tudo aquilo que ressoa em nós. Portanto, se buscarmos transformar o mundo, não devemos começar pelas formas, mas sim pela sintonia, por nossa própria sintonia. Só assim descobriremos outras opções que estão dentro de nós. Eu é o poder criativo do pensamento e da palavra, a manifestação através do som. Sou. Você é som. Você é música. Toque um instrumento que você é. Aprenda a usar um instrumento que você possui nesta orquestra. Descubra suas notas, integre seus acordes e faça sua música, e o mundo responderá. Eu sou vibração. Eu sou ressonância. Eu sou música. Eu sou o silêncio.